Vamos conhecer agora um pouco da origem desse plano, de onde que veio isso. A ONU, Organização das Nações Unidas, uma instituição que você pensa que luta pelos direitos humanos e pela paz mundial, ela criou a ideia, ela criou um programa para apresentar para todos os países membros. Ela deu orientações para que todos os países membros formulassem um projeto para a luta em defesa dos direitos humanos. Sendo assim, em 1996, o senhor Fernando Henrique, então presidente do Brasil, apresentou o primeiro modelo do plano. Foi chamado PNDH-1. Mais tarde, no último ano de seu governo, em 2002, ele apresentou a segunda versão, foi chamado PNDH-2. E no dia 21 de dezembro de 2009, o chefe do Poder Executivo assinou o decreto número 7037, que aprovou o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3. O presidente assinou esse decreto sem ler o plano. E a partir daí, o ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos vem a público e nos dá alguns esclarecimentos sobre esse plano. Caso você não saiba o que é a nova ordem mundial, é uma meta, uma obsessão de um grupo de banqueiros internacionais que querem instaurar um governo único mundial. E esses políticos no Brasil estão apenas cumprindo ordens. O PNDH3, esse projeto, esse plano, é a tentativa de instaurar essa chamada nova ordem mundial no Brasil. E a ONU, que mencionei no início desse DVD, como a mentora de planos em defesa de supostos direitos humanos, nada mais é que uma instituição criada por eles, por esses banqueiros. Foi a ONU que direcionou esse mesmo modelo de direitos humanos para vários países, com o objetivo de transformar todos em regimes totalitaristas. Posso dar um exemplo de um país aqui na América do Sul, a Venezuela de Hugo Chávez. Está transformando em lei um plano como esse, que recebeu da ONU, e está caminhando a passos largos para um regime totalitário. E esses políticos aqui no Brasil, assim como líderes políticos e presidentes pelo mundo, estão recebendo ordens por essa máscara chamada ONU para instaurar essa nova ordem mundial. Vamos compreender agora como foi organizado esse plano. O ministro Paulo Vanucci, ele, em seu prefácio, ele afirma que foram realizadas 50 conferências nacionais, realização de 137 encontros para discutir o conteúdo do plano, com participação de 14 mil pessoas. Agora eu faço as minhas críticas a esses dados que nós encontramos aqui no prefácio sobre a organização desse plano pelo senhor Paulo Vanucci aí. 14 mil pessoas, se você compreende um pouco de matemática, representa apenas 0,007% dos 190 milhões de habitantes no Brasil. Então, essas 14 mil pessoas que foram consultadas aí, que foram entrevistadas, que participaram dessas conferências, desses debates, não representa, não tem significância representativa na população brasileira. Isso não quer dizer que essas pessoas podem falar pelo total da população. Para que você, que está me ouvindo aqui, tenha ideia, em São Paulo são necessários 100 mil votos para que um deputado federal seja eleito. Como que 14 mil pessoas apenas podem responder pela população inteira? Nenhum plano que vai alterar profundamente a Constituição brasileira. Então isso é desprezível, ainda que a secretaria responsável por esse plano tenha provas que 14 mil pessoas participaram e as 14 mil pessoas foram favoráveis a esse plano, ainda que apresente provas
isso não pode ser levado à frente pelas palavras de um número tão pequeno de pessoas em relação à população brasileira. Por dentro do plano, vamos entender agora, estudar várias de suas diretrizes e entender onde estão concentrados os pontos críticos desse plano. A estrutura do PNDH3 são 6 eixos orientadores, eixo orientador 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 25 diretrizes. Dentro desses eixos orientadores estão 521 ações programáticas. Essa é a estrutura do plano. Sendo assim, nós vamos pincelar aqui algumas dessas diretrizes e você vai compreender a malícia que existe por trás disso. Eu estudei todo o plano, suas 224 páginas, e agora vamos pincelar essas 521 ações programáticas aí e vamos ver o que tem de malicioso aí. Venha comigo. No eixo orientador 2, na diretriz 5, o que fala essa diretriz? Regulamentar a taxação de imposto sobre grandes fortunas. Essa proposta é em criar mais um tributo, mais uma carga tributária no Brasil. E será feita da seguinte forma, digamos que eles considerem que 50, 100, 200 mil reais seja uma grande fortuna. E realmente é uma grande fortuna se comparado à faixa salarial no Brasil da base da sociedade. Então, digamos que 100 mil reais é lá uma grande fortuna, eles determinam. Então, vai ser criado um imposto em cima disso, digamos, sei lá, 5, 10%, que pode ser cobrado anual em cima desse valor. Então, se você construir um patrimônio financeiro que já foi tributado em todas as instâncias para se construir aquele patrimônio e está lá o seu dinheiro na poupança, aí vai ser criado um imposto para tributar novamente em cima desse valor. Essa proposta, não se engane, é exatamente isso que está por trás dessa intenção. A palavra aqui, grande fortuna, é apenas para te iludir, para dar a impressão que só os grandes serão tributados. Mas não é essa a verdade que está por trás aqui. Eixo orientador 3, diretriz 8. Esse eixo orientador tem 4 diretrizes. Desenvolver campanhas de informação sobre o adolescente em conflito com a lei, defendendo a não redução da maioridade penal. Existe uma grande discussão no Brasil em cima disso, sobre essa não redução da maioridade penal, que a pessoa só pode ser considerada, ser julgada como um criminoso a partir da sua maioridade de 18 anos. E dessa idade abaixo, ele não pode ser julgado, não pode ser condenado como um preso comum. Ele cometendo delito, ele fica internado uma FEBEM, em um centro de recuperação, e quando completar 18 anos ele está livre como se não tivesse feito nada. Existem pessoas que são favoráveis a essa não redução, que querem que permaneça assim, e eu respeito a sua posição. E tem aquelas pessoas que são favoráveis à redução dessa maioridade penal. Mas um adolescente com seus 17 anos e 8 meses cometer um assassinato, ele não pode ser julgado. Tem que se estudar muito a situação. A proposta aqui, no nosso decreto presidencial, é que não se fale mais disso, que coloque uma pedra em cima do assunto e que não se reduza a maioridade penal. Não podemos colocar uma pedra em cima disso. Isso tem que ser discutido com a sociedade. E volto a repetir, não são essas 14 mil pessoas apenas, se é que elas existem, que vão falar pela sociedade brasileira por inteiro nessa questão. Eixo orientador 3, diretriz 9. Eixo orientador 3, diretriz 9. Dentro dessa diretriz encontramos a ação programática que fala o seguinte: apoiar a aprovação de projeto de lei que descriminaliza o aborto, considerando a autonomia das mulheres para decidir sobre seus próprios corpos. Então, legalizar um assassinato será um direito humano.
E não só é essa diretriz que rege sobre essa questão de aborto. Existem outras. Nós vamos analisá-las agora. Eixo orientador 4, diretriz 17. Implementar mecanismo de monitoramento dos serviços de atendimento ao aborto legalmente autorizado, garantindo seu cumprimento e facilidade de acesso. Então encontramos aí mais essa ação programática que trata sobre a legalização do aborto e colocando com uma facilidade de acesso grande no serviço público de saúde. Vamos para a próxima ação. Eixo orientador 3, diretriz 7. Garantir os direitos trabalhistas e previdenciários de profissionais do sexo por meio de regulamentação de sua profissão. Trata-se da legalização da prostituição no Brasil. Ainda no eixo orientador 3, apoiar o acesso a programas de saúde preventiva e de proteção à saúde para profissionais do sexo. Isso é a legalização da prostituição. Na prática, se uma pessoa quer defender os verdadeiros direitos humanos, nós deveríamos criar meios para tirar essas mulheres dessa situação, dessa vida que está à margem da sociedade e não incentivar para que elas continuem nessa situação e que outras venham tomar o mesmo caminho. Mas isso não é uma questão, isso é uma parte dessa situação da legalização das profissionais do sexo, da prostituição. Isso será instruído nas escolas como uma nova profissão dentro do Brasil. No próximo eixo orientador você verá isso. Eixo orientador 3, diretriz 9. Realizar campanhas e ações educativas para desconstruir os estereótipos relativos às profissionais do sexo. O que é uma ação educativa? Onde você consegue mais eficiência? Na escola. Então você vai ter lá a sua criança, sua filha, lá no ensino fundamental, a professora ensinando a ela sobre profissões e perguntando para a turma qual profissão cada um vai querer escolher para o futuro. E dentro de um contexto, dentro desse novo contexto, vai ser instruído que a prostituição será uma profissão